Gravando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Como é que tá lá Experiências. Essa edição tá bem bacana, tem bastante gente já, e isso é muito legal, mas também é o tanto de convidado que a gente tem, né? Se não enchesse. Sejam bem-vindos todo mundo. Para quem não conhece o Como é que tá lá Experiências, é um evento de bate-papos, de troca. Não vou falar isso não, Alan. E porque isso vem daqui a pouco. É um evento de bate-papos onde a gente compartilha experiências dos profissionais mais experientes do mercado, que já têm alguma atividade sobre o tema que a gente está falando, para compartilhar suas trajetórias, enfim, as suas experiências com todo mundo que está por aqui. E é um evento de bate-papos, além da gente bater papo entre os hosts, né, entre a galera que está dos convidados, a gente pode conversar entre vocês também, entre vocês que são convidados. Então, assim, só funciona mesmo quando vocês perguntam, quando vocês interagem com a gente. E isso é que é o bom, tá? Quando vocês tiram dúvidas, quando vocês têm opiniões a respeito e a gente consegue debater. Então, sejam bem-vindos. Janaína, tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que é isso. Todo mundo bem-vindos. A gente quer ouvir um pouquinho de como é trabalhar com isso. A gente viu que é um mercado em ascensão, né? Agora, principalmente com a pandemia. Então, a gente vê nisso um lugar para as pessoas que têm interesse nisso se aventurarem, entender como outras pessoas já navegaram nesse universo. E acho que é isso, né? Exatamente. Pedir para todo mundo se apresentar. E a gente começa com uma apresentação breve dos hosts, né, dos painelistas, e a partir daí a gente já pode interagir. Tá? Vocês contam um pouquinho sobre vocês, o que fazem, dão um pouco das dificuldades, e a gente vai começando a bater papo a partir daí e conversar. Nós temos aqui podcasters, esse é o nome, galera, que dá? É isso. Né? Isso E temos mesmo. também eu e a Jana, sócios do Como é que tá lá, e tem o Alan, que é da Refinaria Studios, que é o cara que trabalha com som e toda essa parada bacana que faz uma voz simples ficar potente no podcast. Então, quem quer começar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou começar com o Fred? Isso, aí ó, coincidiu. Oi, gente, eu sou o Fred Leão, eu sou jornalista por formação, já trabalhei em várias redações de site, TV, jornal impresso, já rodei muito por Brasília e Goiânia em redações. Como podcaster, eu estou trabalhando desde o semestre passado, apesar de já vim observando muito esse mercado há uns 3 anos. Só nesse ano que eu e os meus sócios, Rodrigo e Marcelo, começamos a produzir um podcast para entrar no reforço de branding da nossa empresa, a Lambada Comunicação. O nosso podcast é o Amarelo Desespero. O estilo dele é uma revista semanal. A gente tem episódios todas as terças. E os meninos podem falar mais sobre o podcast e sobre eles também. Bom, eu vou falar então para respeitar a ordem alfabética. Entre nós três, né? Eu sou Marcelo Araújo, eu sou jornalista de formação e também sou ator, mas isso agora não importa muito, né? Eu, enfim, trabalho com comunicação para cultura e política desde 2007. Já fui repórter de cultura para jornal impresso, repórter de política, já fui editor de jornalismo digital, né, no formato de site. E a gente tem a Lambada Comunicação há quase 5 anos, né? Nosso último aniversário foi de 4 anos. O Amarelo Desespero surgiu como um espaço, né? O nosso podcast, ele surgiu como um espaço para tanto experimental, né? Porque nós somos uma agência produtora de conteúdo e a produção de conteúdo é um dos serviços que a gente tem como um dos principais eixos da empresa.
Então, esse é um podcast que serve tanto para um espaço experimental quanto para uma vitrine, porque, enfim, a gente já incorpora o podcast, né, nas possibilidades de ferramentas de produção de conteúdo dos nossos clientes. E essa semana, inclusive, eu estava até, o Fred falou sobre a Lambada, eu estava até pensando que a gente está com uma cliente de Belo Horizonte e a gente também realiza alguns trabalhos com uma ONG da Alemanha. Então, a gente é Lambada Comunicação em Brasília, mas vai de Belo Horizonte a Berlim. Eu estava pensando assim, sobre o quanto o mapa da comunicação ele realmente é muito fluido e totalmente sem fronteira, né? E o quanto o podcast é, né, uma evidência dessa fluidez de fronteiras ainda maior. Acho que é isso assim, que dá para falar por enquanto. Depois a gente vai voltando melhor nos pontos. Oi, gente. Então, eu sou o Rodrigo Viana, eu sou membro da Lambada Comunicação. Sou jornalista, tenho aí também indo para o campo da publicidade, né? Comunicação empresarial, mas o que eu especializei mesmo, né, na minha carreira, por anos, é a comunicação política mesmo, assim, então, dentro de instituições do governo de Goiás, do governo do DF. Hoje eu estou trabalhando não só na Lambada também, né, com os nossos clientes da Lambada, né, a gente faz aí alguns trabalhos de política. Falando mais especificamente sobre o podcast, foi muito legal porque a gente já estava conversando há muito tempo sobre fazer podcast, mas sempre conversando, tentando ver o formato, qual que o que exatamente, como é que ia ser. Aí a gente definiu, né, uma coisa que seria um reforço de nada, e com isso a gente falaria muito de não só isso. Mas aí o interessante, e depois a gente pode... O interessante é que a gente começa num formato e onde a gente vai lapidando, a gente vai escolhendo caminhos dependendo do que vai dando certo e do que vai trazendo para a gente de feedback também. E isso é muito legal sobre o podcast. Quem vai? Então eu vou. Bom, meu nome é Karina Alcântara, eu sou graduada em Publicidade e Propaganda, mas hoje atuo como fotógrafa e com podcast. Então, eu tenho uma produtora de podcast chamada Nossa Casa de Podcasts, que a gente fez um financiamento coletivo no ano passado para conseguir viabilizar a produtora. Conseguimos, apesar de ter sido interrompidos pela pandemia, mas sou eu, a Heloísa Rocha, que também estava à frente do Cowork Copiloto aqui. Ela também faz um evento que conecta muitas pessoas na cidade, que é o Ossobuco, e aí, que é um evento de palestras rápidas que tem no CCBB toda última terça do mês. Então, juntou eu, a Heloísa Rocha, e o Mário Sartor e a Karina Cardoso, que eles já têm uma experiência muito vasta no rádio, eles trabalham mais de 20 anos no rádio, eles têm um projeto na Rádio Cultura chamado Deguste Cultura, então eles são da área do rádio e falam com pessoas da cultura. Então juntamos nós 4 para fazer a produtora Nossa Casa de Podcasts, que a gente quer ser essa vitrine também para geradores de conteúdo em podcast em Brasília. Além de vitrine, também prestar esse serviço, mas nos conectar com todos os podcasters de Brasília, criar essa comunidade mesmo para dar visibilidade, e aí também com os artistas, músicos, enfim, ser uma plataforma mesmo que abrace todo mundo. E, além da produtora, tem um podcast também, independente, chamado Por Baixo de Tita, que é um podcast de contos eróticos femininos, que eu faço com amigos artistas aqui de Brasília também, a Tati Ramos, o Matheus Ferrari e o Danilo Lima. O Danilo Lima é designer, a Tati Ramos é atriz e ela que escreve os contos, e o Matheus Ferrari é músico, ele faz as trilhas sonoras originais,
toda a nossa contação de história em áudio, porque o formato é ficção, né? É uma contação de história com muita ambiência, então é um podcast bem específico. E então, na área de podcast, eu entro com essas duas frentes. Tati Ramos, fácil, né? maravilhosa, que legal. Irmã. Bacana. Isis, Bom, agora? Isso, me apresentar para vocês. Eu sou assistente social, sou especialista em políticas públicas, mas sempre fui uma apaixonada pela área da comunicação. Em 2010 eu tinha blog, em 2017 eu criei o canal no YouTube para mostrar essa minha forma de expressão, de falar de empoderamento, de aceitação, de cabelo crespo, cultura. E aí em 2017 eu também, em paralelo a isso, comecei a produzir conteúdo no Instagram. E aí sempre foi essa minha paixão. E aí tive o podcast, agora iniciei em fevereiro de 2020, justamente para criar uma autoridade na rede social. Porque só o Instagram hoje não basta para você ser considerado um produtor de conteúdo. Então é preferível que a gente esteja nas múltiplas plataformas produzindo conteúdo, através do podcast, que é o Papeando com Isis, que eu produzo conteúdo semanal, que está no Deezer, no Anchor, no Spotify. Eu consegui ranquear melhor o meu nome, consegui, através do podcast também, estando ali aquela constância, faça chuva, faça sol, segunda-feira tem podcast novo, e consegui ser chamada para estar atuando na rádio, que é uma rádio comunidade do Gama. Agora eu estou com um programa que é o Feira de Cultura, então toda quinta-feira a pessoa pode me escutar, quem é ouvinte do Gama pela 98,1 e quem não é pelo site, acompanhando o estúdio ao vivo, onde eu sempre trago convidados para falar sobre essa cultura local. Então, eu percebo que o podcast ele abriu portas, né, para me posicionar digitalmente, para ser vista e receber outros convites que estão surgindo por aí. Bacana, muito bom. Alan? Boa noite, pessoal. Eu sou Alan Pinho, profissional do áudio, né, trabalho com áudio há quase 30 anos. De uns 15 anos para cá, virou minha profissão mesmo, exclusiva. Eu antes trabalhava com educação, biologia, pesquisa. E vou fazer um workshop com o pessoal do Como é que tá lá, para a gente, com a intenção de melhorar o áudio da melhor forma possível, né? O que vale é o conteúdo, mas a gente tem que pensar assim, nós audiófilos, né, pensamos que a gente pode fazer um produto melhor, vamos melhorar, né, o nosso produto. E estou aqui, quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa a respeito do áudio, né, só falar. Isso aí, valeu. Fala, Jana. A Jaqueline já começou perguntando, né, que ela está iniciando um podcast do zero, para vocês falarem da experiência de vocês. E eu queria também aproveitar e perguntar assim, mas por que um podcast, né? Tipo, o que levou vocês a criar um podcast? O que atraiu nessa mídia, assim, para vocês trabalharem com isso? Bom, o que me atraiu mesmo para criar um podcast foi justamente para ranquear nas pesquisas. E aí eu percebi que eu produzia conteúdo ali na rede social, no Instagram e tudo, só que eu não estava sendo relevante para o Google. E para a gente criar esse marketing de influência, a gente tem que ser relevante para o Google. Então, eu escolhi uma plataforma que ajudou a essa distribuição. A plataforma que eu escolhi para criar o podcast foi a Anchor. Então, ele distribui automaticamente para essas outras plataformas, para o Deezer, para o Spotify. E pesquisando o Papeando com Isis, ele ajudou a ficar mais relevante. Tanto que teve essa semana, as 2 semanas atrás, eu recebi um insight para mostrar como é que era gravar um podcast, um insight do SBT, falando sobre como que foi começar um podcast do zero, porque o podcast ele não tem nem 1 ano e a gente já está criando essa autoridade. Por quê? Por causa da constância, de estar produzindo conteúdo sempre. Então, você gerar essa conexão para os seus ouvintes. Então, é aconselhável você ter um dia fixo, no meu caso é segunda-feira. Então, eu sempre estou falando, olha, segunda-feira tem podcast novo. Então, as pessoas já estão acostumadas a escutar.
E aí os plays vão aumentando. Outra forma que ajudou muito, assim, para me começar e ter essa relevância é distribuir o podcast em outras redes sociais. Então, no LinkedIn, no Twitter, eu fiz um podcast novo, eu vou lá, compartilho um trecho do áudio nessas outras plataformas e fazer collabs também, porque quando você faz collab, seja com outro podcaster ou um artista, ele já tem o seu público engajado, então ele acaba levando a audiência para você também. Essas são uma das estratégias que eu estou tendo. E com uma naturalidade que a Isis tem para falar, me surpreende que ela já não tivesse nessa mídia, né? Porque a gente fica muito nas mídias mais tradicionais, mas as pessoas que falam tão bem assim e que aumentou muito o consumo de podcast, mesmo antes, já vinha antes da pandemia, porque os outros a gente não tem muito como consumir, por exemplo, no trânsito, né? Quando a gente está dirigindo. Já o podcast você pode ouvir enquanto você está fazendo outras coisas, você não tem que ficar prestando atenção tanto na tela, né? Por isso que já vinha aumentando muito. E as pessoas, quando apareceu a TV, vai ser a morte do rádio. Não, o rádio agora, com a internet, tá bombando de novo, né? Assim, muitas pessoas estão vendo que conseguem impactar muito, até com anúncio pago no rádio, às vezes mais do que com redes sociais, que hoje em dia o universo é muito grande de propaganda, né, nas redes sociais. Então, às vezes, as pessoas estão tendo uma efetividade muito maior com mídia de rádio do que com mídia de Facebook, por exemplo. Exatamente. A gente tem um episódio do Amarelo Desespero justamente sobre o avanço dos podcasts e a pergunta se o rádio, afinal de contas, morreu ou não. E quem ajudou a gente a fazer esse debate nesse episódio foi a Carolina Martins, que é repórter da CBN Brasília e trabalha com Hard News, e ela também tem uma produtora de conteúdo, a Caçangue Produções, que também lançou um podcast recentemente para falar sobre negritude, né, sobre a pretitude de forma geral e questões perpassando o racismo, e foi um debate muito bom sobre isso. Assim, inclusive indico o nosso episódio sobre rádio e podcasts, né? A gente até leva uns dados de mercado, tanto do rádio quanto do podcast, sobre a morte das AMs também, que é um fenômeno importante nesse cenário todo. E o podcast, eu acho não, assim, a gente tem nas nossas pesquisas constantes, o podcast, ele é uma forma de você levar esse hábito do rádio para conteúdos que não necessariamente caibam no rádio, né? Porque um debate, por exemplo, sobre visibilidade lésbica feito por pessoas LGBT, com convidados LGBT, que é o caso do nosso episódio dessa semana. Muito dificilmente você consegue encaixar isso numa emissora de rádio de grande proporção que tem um conteúdo apenas noticioso. Então, o podcast ele acaba abrindo a mesma possibilidade infinita de comunicação de nicho que o blog abriu, né, há muitos anos atrás, que o Fotolog abriu, por exemplo, e assim por diante. Agora, como a gente criou o Amarelo Desespero, eu acho que os meninos já responderam, né, assim, mas é isso, a gente produz conteúdo e a gente foi vendo nos últimos anos que o podcast foi se tornando um eixo de produção de conteúdo orgânico e também dos grandes agentes de produção de conteúdo no mundo inteiro, HBO, Grupo Globo, Grupo Folha, enfim, cada vez mais constante. E como a gente é uma produtora de conteúdo, né, como eu falei antes, né, a Lambada tem um leque de serviços e a produção de conteúdo é um deles. Mesmo caso da Karina, né? Então, o podcast ele é um espaço experimental, é um exercício nosso de produção de conteúdo e também é um lugar onde a gente pode exercer o debate e fazer uma pesquisa jornalística, porque todos nós somos jornalistas. Também é um programa jornalístico, né? Uma revista semanal jornalística, sobre muitas vezes são temas que fazem parte do trabalho dos nossos clientes, porque a gente trabalha em grande medida
com cultura, direitos humanos, meio ambiente, política, entidades, comunicação corporativa. Muitos temas da nossa rotina de trabalho rendem podcast para nós. E, claro, rendem também para estratégias futuras dos nossos clientes e outras estratégias que possam aparecer. Mas também é uma forma da gente trabalhar tanto material que a gente pode usar de outra forma e pode usar com mais profundidade, que às vezes no hard, no trabalho hard ali da produção de conteúdo diária, às vezes fica de fora também. E a gente... Aí... Opa! Não, fala, Fred. Pode ir, Fred. A gente resolveu entrar também nessa onda de produção de conteúdo para se posicionar nesse mercado, que é um mercado que possui 20 milhões de ouvintes diários só no Brasil. Então, quando surgem mercados que crescem com essa velocidade, com esse impacto que o podcast, por exemplo, cresceu, é importante que a gente esteja dentro desse mercado, tanto para que a gente possa ser um veículo de mídia independente, porque o podcast ele assume esse papel de veículo de mídia independente, assim, a não ser os que são dos grandes conglomerados, né? Para que a gente também possa oferecer o podcast como serviço. Então, a gente aprende, a gente se torna uma mídia independente e a gente passa a oferecer esse trabalho também pela nossa agência. E para responder muito praticamente também essa pergunta de quero começar do zero, o que fazer? Vou contar algo da nossa experiência, como é que foi. Se você já está pensando e já quer fazer e já como fazer, a minha sugestão que a gente fez já tente fazer um piloto. No desespero, a gente gravou 2 episódios antes de a gente começar. A gente começou no terceiro, nosso primeiro, né, é o terceiro. Porque fazendo o piloto, já na produção que você tem a noção de todas as coisas. Na hora que você senta, fala, beleza, vou gravar. O que eu preciso? E aí você já começa, então beleza, vou precisar do nome, vou precisar dos quadros, vou precisar do meu público-alvo, quem que eu estou falando, vai ser meu assunto, quais vão ser os meus assuntos, você já começa no papel. E na hora de gravar, você também já começa a ter alguns problemas. Onde que eu vou gravar, como que eu vou gravar, vou usar trilha, ou, enfim, né, na hora não, vou a edição, a gente coloca uma trilhazinha, vou chamar, como é que eu vou fazer com o convidado? Vou conversar pelo Zoom e gravar pelo Zoom? Beleza. A minha sugestão para quero começar do zero como fazer comece. Já comece a fazer um episódio. Pode sair ou pode não sair. E aí você também começa a ter noção, por exemplo, no caso específico, no meu caso específico também, de ter uma noção de quanto tempo vai demorar entre você começar a produzir, pensar o episódio, gravar, depois editar o episódio. A gente começa a ter uma noção de quantos dias a gente vai... Aí a gente estabeleceu um cronograma aqui para também. A gente tem o dia que a gente fecha a pauta, o dia que a gente e o dia que a gente edita e o dia que a gente lança. Então, assim, comece a fazer. E aí todas essas perguntas começar a responder a cada passo. Tem uma bacana, Rodrigo. A Jana fez a pergunta do porquê podcast, né? O ano passado, eu fui no evento RD Summit e a última palestra, a palestra de encerramento, ou a penúltima, enfim, tinha 5.000 pessoas no auditório e o tema era exatamente podcast. Ou novas mídias, enfim, eu não lembro muito bem o que era, que eu já estava bem cansado. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, uma hora o cara perguntou, vocês gostam de podcast para aquelas 5.000 pessoas, né? Quem ouve podcast? Quase ninguém levantou a mão. Ninguém gosta de podcast, ninguém ouve? Então vamos lá.
quem aqui assiste o YouTube, né? Quando está fazendo alguma coisa? Quase todo mundo levantou a mão. Agora, quem aqui só ouve o YouTube? Cara, todo mundo permaneceu de mão para cima. Ou seja, você está ouvindo um podcast, sabe? A pessoa caiu na real. Cara, nós ouvimos podcast. Sabe? Porque o podcast, na verdade, ele é bacana para quem está fazendo alguma coisa na hora. Por exemplo, lavando uma louça, esperando alguma coisa, trafegando, né, um trânsito ali, de alguma forma. Esperando para acontecer alguma coisa, você usa esse tempo ali para ouvir um podcast. E tanto que existem até tanto no YouTube quanto no podcast, algumas ferramentas, né? Você consegue acelerar ali o áudio, para que uma das formas é você ocupar o tempo que você tem ali, espremer para poder conseguir escutar o podcast inteiro. Isso é muito bacana. Mas é isso, só para complementar mesmo, tá? Eu acho que a Karina tem algumas coisas para falar aí, bacana, sobre como começar também, né? Sim, no nosso caso, bom, eu já venho do universo do rádio há muito tempo, porque meu pai sempre foi radialista desde que eu sou criança, lá na Bahia, então sempre foi um radialista da cidade, então o universo do rádio sempre teve muito presente na minha vida. Então, desde criança eu já editava musiquinhas nos programas, porque eu fazia dança, já precisava cortar minhas músicas, então já comecei aí. E aí, quando apareceu os podcasts, eu, logicamente, já me interessei bastante, comecei a consumir muito e a me interessar a estudar sobre a técnica, sobre o áudio. Então, para mim, o som sempre foi uma forma de comunicação de muito poder, assim. A voz, né? A primeira coisa que a gente ouve desde a barriga da nossa mãe é a voz. Então, eu acho que é muito poderoso. Quando começaram os podcasts, então eu tive essa ideia da gente fazer o podcast do Por Baixo de Tita, principalmente por conta do formato. A gente ficou 2 meses, a gente não teve a ideia e fez, assim. Eu já estava estudando há uns 2 anos antes, e a gente ficou uns 2 meses discutindo o que seria o podcast, qual o formato que ele teria. Então, primeiro a gente começou a ouvir vários podcasts para entender a diversidade de formatos, as possibilidades que a gente poderia ter. Então, a gente ficou nesse estudo, ouvindo vários, e acabou que a gente criou uma coisa que a gente nem ouviu, assim, que a gente nunca ouviu. Então, deu margem para a gente criar, né, ser criativo no nosso formato também. Então, a gente fez um podcast pequeno, de até 10 minutos no máximo, onde seria uma contação de histórias. E por que o podcast? Porque contar história, principalmente conto erótico, mexe muito com a imaginação. Então, a gente não viu lugar melhor para fazer isso do que por áudio e pelo podcast. Onde a pessoa se conecta, ouve, pode imaginar, e aí, como tem muita ambiência, a edição dele é muito rica, até a escrita também, muito inspirado na Hilda Hilst, Nelson Rodrigues. Então, assim, é bom a pessoa escutar realmente para internalizar aquilo. Então, no nosso caso, basicamente, foi por conta do formato mesmo, que é de contação de história, é ficcional, tanto de criar a produtora também, a nossa casa de podcasts, também para ter um lugar onde seja mais aberto ao debate, a debates mais profundos, onde a gente consiga se conectar com mais pessoas e levantar debates, né, sobre todas as coisas, só que mais profundamente, assim como já falaram aí, né, que realmente às vezes no rádio, em alguma mídia assim, você não conseguiria fazer, e no podcast a gente tem essa liberdade. Então, isso que você falou, Fabiano, também é interessante. Agora, eu tenho visto isso, perguntado para as pessoas e pesquisado sobre o consumo do podcast, né? Ele realmente tem uma característica de ser as pessoas escutarem nos momentos de deslocamento, né? Eu comecei assim também, quando eu estava na academia, no carro, indo para algum lugar. Agora que está todo mundo em casa e o podcast deu um salto, assim, que as pessoas já sabem mais o que é podcast, eu tenho visto que elas estão escolhendo já escutar mesmo, assim. Então, eu faço isso, por exemplo, eu já tenho meus momentos de eu quero ouvir isso, como se eu fosse ver um vídeo no YouTube, né? Também. Então, eu acho que isso é uma coisa boa, é um ponto positivo, que as pessoas já estão até colocando na sua rotina os momentos de escutar mesmo o podcast, e eu gosto muito disso, assim. Então, esse foi mais ou menos o nosso caminho. Muita gente escuta enquanto trabalha também, né? Ouvindo a Karina falar, eu fiquei pensando assim, então, tipo,
um audiolivro é tipo um podcast, né? Saiu o livro da Michelle Obama em audiolivro narrado pela Michelle Obama. Então você escuta com a voz dela, né? O que ela estava... É muito legal, porque o seu são contos e o dela é um livro grande, né? E agora ela tá lançando um podcast dela também, né? Porque realmente, apesar de alguns formatos serem áudio, eles têm diferenças. Assim, o audiolivro, ele tem muita diferença do podcast, apesar de ser algo para se escutar, né? Porque até a Tati mesmo, que faz o podcast nosso, de contos eróticos, ela também grava muitos audiolivros. E ela estava comentando isso, que a forma de falar é diferente, tem que ser muito mais nítido, muito mais pausado, né? Você tem que ser muito mais obediente ali ao que o cliente quer, então é mais engessado, né? Realmente, quando você define um podcast, um formato é um pouco mais livre. E aí também, YouTube, o formato de vídeo é diferente de podcast, então não dá para replicar só um programa que seja no YouTube, no podcast. Também tem suas especificidades para esse consumo em áudio, né? Apesar de ter muito podcast que tem streaming no YouTube grava, eu assisto alguns podcasts, né? Sim. A gente tem 3 perguntas um pouco mais técnicas, todas prontas. Deixa eu só comentar essa aqui, porque você falou, Jana, agora do que tem muita gente que passa o vídeo para lá, né? Mas isso eu acho que é uma coisa um pouco errada ainda, assim, que está acontecendo, porque hoje eu escutei um podcast super curtos que eu estou escutando ali, alguns 6 minutos, 10 minutos, e hoje o cara resolveu falar que, olha só, eu estou passando esse vídeo aqui para vocês verem o que está acontecendo em XYZ. E passou o vídeo, só que eu estava ouvindo, sabe? Então, então o que eu vou ver ali? Eu acho que esse cuidado tem que tomar no planejamento, sabe? Acho que a Karina falou que demorou, não foi lá e fez e pronto, e acabou. Eu acho que tem que ter um pouco de planejamento, sim, para a gente fazer o podcast. A concorrência está aí. Assim como você falou também, Karina, que agora as pessoas estão parando para ouvir podcast. Eu vou ouvir meu podcast. Elas estão escolhendo qual podcast ouvir, como você bem citou. Então, a gente tem que pensar qual o conteúdo bacana que eu vou entregar, para quem, como o Rodrigo falou também. Acho que algum de vocês 3 falou, eu não lembro. E a qualidade que isso vai ter, né? Porque não adianta simplesmente começar a gravar, enfim, quer dizer, adianta, dá para colocar, tem que começar de alguma forma, é importante fazer, tá? Mas é importante prestar atenção no que está fazendo e o que a sua concorrência está fazendo. Ou seja, concorrência, tem que prestar atenção, porque não vai ser fácil chegar lá, não. Acho que talvez vocês tenham aí algumas coisas para falar depois de como conseguir mais audiência, né? E já pegando o gancho da qualidade... E a pessoa falando, né? Se o som não é muito nítido, você deve perder muita coisa, né? A dicção, né? Lado, né? Dicção, Alan, tem inclusive. 3 perguntas já para você. Para mim aqui, né? Uma é se dá para gravar um bom podcast só com equipamentos domésticos, se um celular bacana dá conta do recado. E o Vitoriano essa foi a Lara. E o Vitoriano pergunta qual a importância da interface de áudio para gravar os podcasts, se é necessário. E a Luana também pergunta se vocês podem indicar programas de edição que vocês usam. Maravilha. Pegando o gancho do Fabiano e respondendo a primeira pergunta da Jaqueline, que quer começar um podcast do zero, eu acredito assim que uma das diferenças brutais do trabalho de áudio que a gente faz aqui no Brasil e que difere muito do áudio dos trabalhos do primeiro mundo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, é a questão do planejamento. Então, você quer começar qualquer trabalho, você tem que pensar nesse planejamento. Eu já mixei podcasts que assim, tinham 5 horas de entrevistas decupadas e depois, como não tinha um planejamento, ficou aquela coisa sem pé nem cabeça, assim, né? Falando abertamente. Então, Jaqueline, eu acho que o primeiro ponto é você fazer um bom planejamento. Hoje a gente já tem uma série de referências aí na internet de podcasts que funcionam e as pessoas compartilham, né?
as suas receitas, faça o seu planejamento. Rodrigo... Lara. Equipamentos domésticos, dá para fazer? Dá para fazer. Né? Os computadores, de uns 10 anos para cá, melhoraram muito as suas placas de áudio e tem uma conversão até razoável. É a mesma coisa que usar uma interface, já respondendo o Vitoriano? Depende. Né? Se tem interfaces que elas não têm uma conversão muito legal. E a conversão do analógico para o digital é que faz toda a diferença. A maioria dos podcasts que eu ouço, assim, eu até fiz uma pesquisa boa, tenho ouvido bastante coisa, coisas super legais, mas que, gente, nossa, assim, é difícil porque não tem esse planejamento e não tem também, muitas vezes, o equipamento. Tem que começar a fazer? Tem, é ótimo. Mas... com um computadorzinho, um microfone razoável USB e um ambiente em que você consiga minimizar a reverberação, você consegue fazer. Né? Tem uma outra aqui. Eu, por exemplo, não vivo mais sem interface de áudio. O som da placa de som do Mac é razoável, é bom, dá para rodar as coisas. Mas a gente que fica o dia inteiro aqui na frente dos monitores de referência, a gente percebe essas diferenças e que eu sei que para 98% da população mundial não percebe, justamente porque existe um treinamento, né, do ouvido para perceber essas coisas. Mas faz bastante diferença, sim. Se eu pudesse indicar, quero fazer um computador, eu posso comprar uma plaquinha de som e um microfonezinho razoável? Vai para a placa de som e vai para o microfone razoável, porque a conversão vai ser melhor e você vai conseguir depois na edição e na mixagem trabalhar, né, com mais espaço. Você colocou uma lista de opções, né, lá no curso, para que a pessoa pudesse começar. Ela vai de quanto a quanto essa lista? Ela vai de R$200. De equipamento, né? De equipamento, Vai de R$200 a... Infinitos reais. Uns 15 mil. Pois é, varia demais. É um hobby que se é hobby, chega num ponto que ele fica caro. Mas se a gente pega aí os grandes podcasts que tem, essa questão também de grande está muito relacionada com a audiência, né? E às vezes essa magnitude não é o principal. Mas todos eles são muito bem produzidos, né? A gente tem aí a volta das telenovelas, das radionovelas, desenho de som, a coisa tá voltando para a década de 30, de 40, isso é muito interessante. A Luana também perguntou quais os programas de edição que vocês usam. Acho que também para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Eu uso Pro Tools, é um vício de sempre. A gente, a ferramenta ela é muito parecida, né? Você tem Pro Tools, tem o Reaper, que a gente vai usar no curso, temos o Logic, que é muito utilizado, até mesmo Cubase e os aplicativos de celular. Eu dei uma brincada no Anchor e o aplicativo é interessante, assim, chega num resultado até interessante para ser um aplicativo de celular, né? Alan, a gente estava conversando uma coisa. Aqui no Amarelo Zero, a gente começou usando o Anchor, logo nesses pilotos, né, que a gente falou. Mas hoje a gente está usando o Audition da Adobe, né, enquanto agência, né, a gente utiliza as ferramentas. Mas eu vejo muita gente que está começando, que, né, como nos primeiros passos, isso, e às vezes ainda não tem a grana para poder dar uma investida, começa pelo Audacity, que, enfim, tem colegas podcasters que estão usando
e que tem um resultado bem legal. O Audacity, ele é um Premiere, né? Um fusquinha que a galera do rádio assim usa bastante, né? Rádios e agências também, algumas produtoras. Você vai para qualquer lugar com ele. Às vezes você demora um pouquinho mais, mas você chega. Exato. A gente usa, por incrível que pareça, o Audacity também, que é o próprio músico que faz as edições do Por Baixo de Tita. Eu, particularmente, quando edito, eu edito pelo Adobe Audition, porque foi o que eu mais encontrei tutoriais na internet, então, e por ser multipistas também. Então, eu usava o Audacity para decupagem e ele para sonorização. Depois eu falei, não, eu tenho que usar só um, porque é muita coisa. Aí eu fui só pro Audition. Mas o meu parceiro Sartor, por exemplo, que é do rádio há muitos anos, ele usa o SoundForge. Então, eu percebi que o programa é o que você sabe mexer. A gente também foi lá no evento do Spotify for Podcasters ano passado, e a gente foi numa plenária só sobre técnica, e eles falaram 1 milhão de listas também de programas, e falou, mas é o que você sabe mexer, é o que você é mais familiarizado, e é o que o Alan falou, você pode ir para todos os lugares se você souber. Então, o nosso da Tita, que tem uma edição carregada, é pelo Audacity. E procurando softwares, né, com um bom algoritmo para preparar o workshop, eu me surpreendi com o Reaper. Assim, inclusive, estou revendo o Pro Tools na minha vida depois de conhecer essa ferramenta. Ele tem os plugins são muito interessantes, tem os equalizadores e os compressores modernos que já trabalham assim, voltados para a internet, então que a gente já tem a finalização em LUFS e tem uma receitinha boa ali. E o som do programa é muito legal, muito incrível. Estou revendo isso também. Eu acho também, Alan, pelo pouco que a gente conversou antes desse evento aqui, para montar o curso, pelo pouco, né? Alguns dias, semanas, enfim. Você comentou na busca e na nossa determinação sobre qual software utilizar, a gente se deparou também com a compatibilidade do software que está sendo usado com os hardwares, né? Então, não adianta assim você só escolher o software pensando que você vai colocar 10 microfones, sabe? Ou conectar vários periféricos se você não testa isso, você não sabe se funciona. Então, tem algumas variações, sim. O Reaper, se não me engano, ele funciona, ele tem compatibilidade com todas essas questões. O Pro Tools tem dificuldade, apesar de ter compatibilidade, não é todo computador que aceita ele. É bem temperamental, para falar a verdade, porque não tem razão. Não tem muita razão. E o Anchor, eu não sei como se pronuncia corretamente, ele é um software de celular, né? Então você usa ali, conectando vários áudios que você gravou, então é mais simples, bem mais simples para gravar o podcast. Funciona, né? Você consegue. Mas a partir do momento que você se aperfeiçoa um pouquinho, começa a entender um pouquinho melhor do que é aquele som, você vai querendo algo melhor. Você vai querendo aperfeiçoar aquilo que você já fez. E o software que você começou talvez não sirva mais. Então, por isso que é importante a gente não fixar muito num, porque provavelmente a gente vai querer mudar. Muito bacana isso que o Fabiano falou nessa questão. Igual quando eu iniciei com as condições que eu tinha, o celular e o fone de ouvido. E no aplicativo ali simples. E depois, com o tempo, tendo a adesão das pessoas, eu fui investindo em equipamentos. Então, tinha um mês, comprava um microfone bom, uma interface de áudio, investindo em programas. Então, o que eu sempre gosto de dar o conselho para as pessoas que estão começando, não espera as condições perfeitas para começar. Porque quem vai começar perfeito é porque, às vezes, começou tarde ou esperou muito. Então, com o tempo, você vai se profissionalizando, né? Essa tendência de você apurando o seu ouvido, você querendo entregar uma qualidade melhor para as pessoas, é com o tempo também, né? Exato. E o planejamento nisso tudo pode estar, né, assim, para quem não tem condição de começar tecnicamente bem amparado,
é bom você se planejar nas outras lacunas de um planejamento global para você começar um projeto sólido, né? Se não dá para começar a se calçar, digamos, tecnicamente, e dá para ir aprendendo no caminho, para chegar ao nível de você, por exemplo, contar com uma produtora de podcasts ou contar com uma consultoria do Alan, por exemplo, o importante é você mapear o mercado, defender mesmo, né, o seu nicho dentro desse planejamento, para você saber o que vai falar. É importante você saber o que vai falar para você conseguir se estruturar para como falar. Porque, por exemplo, os nossos episódios piloto, todos eles tiveram pauta, pesquisa, dados e tudo. Assim, a gente gravou para valer com tudo. E todos os nossos episódios têm uma produção muito forte por baixo. Tanto porque é um produto, né, vinculado à agência, quanto pelo fato de nós sermos jornalistas. Mas isso não impede que qualquer pessoa com qualquer outra formação possa, ou sem formação específica, possa seguir esse mesmo caminho, que basicamente é você pesquisar o seu tema, e hoje em dia com o Google você pode se tornar especialista em tudo, enfim, ou pelo menos não cometer erros, né? Porque a pauta é preponderante para a qualidade do produto que você vai entregar, para a qualidade do conteúdo, né? E não é raro a gente fazer pesquisa, encontrar podcasts que, cara, a galera sentou, ligou o microfone, começou a conversar, e você ficou ali 1 hora ouvindo um papo que, infelizmente, não te deu nada. E isso é um perigo que todos nós podemos, né, que todos nós corremos. E um planejamento de pauta, de pesquisa, né, do que você vai falar e do que é o seu podcast, para que ele serve, qual é o nicho dele, para quem ele está falando, ajuda muito nesse caminho, nesse planejamento. Eu acho, juntando duas coisas assim que vocês falaram, que primeiro, roteiro, pauta, é essencial, planejamento. E eu sou a rainha do antes feito que perfeito. Isso tudo eu falo assim, não, vamos fazer. Só que ao mesmo tempo, você pode fazer e não necessariamente parir, assim, você não precisa publicar necessariamente, porque também tem um risco grande de eu fiz um negócio com som ruim e a pauta mais ou menos, e fiquei lá falando enlouquecidamente, e aí eu perdi essa pessoa que tentou me ouvir e achou um saco, assim, né? Não sei se ela vai me dar uma segunda chance. Então é muito importante experimentar. A gente sempre fala em tudo que a gente faz, experimenta, se joga e tal, mas faz uma análisezinha assim, olha, isso aqui vai para a rua mesmo, eu vou colocar minha cara, ou experimenta internamente, né? Ouve. Eu, por exemplo, não podia ser podcast porque eu odeio ouvir minha voz assim com força. Mas assim, escuta o que você falou, né? Para ver, para ter um pouco de autocrítica, para entender onde que você falhou, onde que você ficou divergindo muito e viajando assim. Pareceu muito interessante na hora que você estava falando, mas de repente para ouvir de novo era bobagem, assim, né? Então acho Jana, eu fui até num talk aí no Como é que tá lá, né? Mas no Como é que tá lá sobre áudio. Que foi lá onde eu conheci o Alan, da refinaria e todos os outros, foi muito legal, eu adorei. E eles falaram uma coisa que foi muito interessante, que se o conteúdo não for tão consistente, assim, se o conteúdo, na verdade, for muito bom, ele até passa um pouco da técnica, assim, do áudio. É claro que se tiver um conteúdo muito bom e um áudio muito bom, aí é sucesso garantido. Mas você até insiste um pouquinho mais de ouvir, assim, se o conteúdo estiver realmente muito interessante. E eu acho que até além do conteúdo, assim, é a proposta do seu podcast, a mensagem que você quer passar. Tipo assim, todos os episódios, você tá chegando no lugar que é a proposta do seu podcast sempre, né? Então, eu levanto super a bandeira do planejamento e de maturar muito a proposta. Tipo, o que é meu podcast? Que mensagem ele quer passar? Para sempre que você for fazer é isso, não viajar muito e talvez sair do cerne, que é o que você escolheu fazer e por que você escolheu fazer, né? O que eu digo para quem está começando
o podcast é um trabalho. Então, você está disposto, você está afim de trabalhar? Para vocês terem uma ideia, para um episódio de 1h10, que é mais ou menos o tempo de duração do nosso, são necessárias 12 horas ou mais de trabalho, desde a pré até a pós-produção. Então, tem que pensar se você está afim de trabalhar, porque não é apenas um hobby, pode até ser também, mas não é só um hobby, uma diversão game, é um trabalho. Gente, a gente já tem mais um monte de perguntas. A Débora perguntou quais as oportunidades de uso do podcast para empresas como ferramenta de negócio. Alguém se habilita? Bom, como toda empresa produz conteúdo para vender o peixe, dá para começar falando que o podcast é mais uma barraca para vender seu peixe. Só Você interromper pode, um né, pouquinho, colocar Marcelo, só interromper um pouquinho. Essa Oi. pergunta, ela já casa muito bem com a pergunta do Pedro. Ele diz que tem um podcast bem de nicho e se vocês têm e está tendo dificuldade de monetizar, se vocês têm alguma dica para colocar no mercado, tá? Eu acho que já vai um pouco encaixando com essa pergunta sobre transformar podcast em negócio, né? Desculpa interromper, pode continuar. Ah, que massa, tranquilo. Não, essa pergunta é ótima. Eu vou começar e depois, então, se alguém quiser completar, mas aí o Fred tem os dados de monetização que são interessantes. Mas é isso, assim, numa primeira análise, o podcast é mais uma ferramenta da produção de conteúdo e você pode colocar o podcast como um eixo de viabilizar o seu produto, enfim, o seu projeto, a sua marca, de diversas formas. A gente estava até brincando esses dias, por exemplo, a gente estava brincando sobre alguma coisa sobre a Melissa. A gente pode falar marca aqui? Pode, né? Não tem problema. Falando sobre a Melissa, assim, existem tantas possibilidades de você ter um podcast de moda, você pode falar de produção de plástico, sobre sustentabilidade, você pode falar sobre a história da marca, você pode falar sobre a história da moda. Travou. E construindo a reputação da sua marca, do seu projeto, mesmo de quem já é grande e de quem está começando agora, cotidianamente, né? E isso ajuda a fidelizar cliente, isso ajuda a criar demanda. Enfim, cabe em todos os checklists de um bom marketing, o podcast entra para poder reforçar todos eles. Então, de antemão, eu acho que dá para pontuar isso. A marca também pode escolher podcasts que já existem para anunciar neles e utilizar dessa fala para endossar a sua marca. Então, por exemplo, lá em São Paulo as marcas já entendem o podcast como uma mídia de chegar nos públicos-alvos deles. Eles vão lá no Mamilos, que fala, né, sobre várias coisas, debate e tal. Então, a Fiat foi lá e quis fazer uma minissérie dentro do Mamilos, a Sempre Livre, a Pentes, porque eles gostam do público do Mamilos, da forma que elas se posicionam. Então, eu vi que no podcast... o podcast ele escolhe muito mais a marca que vai anunciar no seu programa do que você vai atrás do anunciante. É meio que o anunciante que quer atrelar a sua marca ao que você diz. Assim. Eu torço para que aqui em Brasília a gente chegue nesse ponto. Eu acho até que vocês responderam muito a pergunta da Débora. A pergunta do Pedro, ela vai um pouco de uma coisa que a gente estava até conversando antes, né, Fred? Antes de começar a gravar, o Alan não tinha entrado ainda e a gente achou que o Alan vai saber responder. Porque eu li que o podcast já está monetizando, né, nas plataformas. Aí o Fred acha que não. Mas é que eu queria complementar antes de passar para a monetização real, assim, de receber um dinheiro direto do podcast. Mas acho que essa é a pergunta do Pedro.
né? Não, também, mas complementando a pergunta de negócios, eu acho que já faz uma interseção entre as duas, porque a monetização ela pode ser também indireta. Eu ouço um podcast chamado Você Tem um Minuto, que é da Franklin Covey, acho que é isso o nome. E o que eles fazem lá, o que é bem claro, é chamar a atenção das empresas para o que eles têm de melhor, que é o conhecimento a respeito da organização das empresas, das próprias empresas. Então, se eles fazem isso, se eles colocam esse tema em evidência e têm autoridade sobre ele, quem é que os clientes, quem é que os ouvintes deles vão chamar para prestar consultoria? Sabe? Então, eles estão gerando uma monetização indireta a respeito do que eles fazem. Eles encontraram no podcast uma maneira de divulgar todos os serviços deles sem muito esforço comparado ao que eles teriam que fazer normalmente. Então, provavelmente, essa aí é uma forma de monetizar. Tá? E tem a monetização direta. Pode falar. Isso, é bom lembrar que não é só a única forma de monetização, e essa da própria plataforma pagar por stream para os produtores de conteúdo. O Spotify anda ensaiando como fazer isso no Brasil, e tem uma plataforma brasileira, a Aurelo, que paga diretamente para os produtores de conteúdo. Você pode assinar a Aurelo, custa R$ 6,90 por mês, e aí, no ato da assinatura, você destina 30% do valor da assinatura para um podcast que você gosta. Uma outra maneira também que muitos podcasts já usam há muitos anos é ter uma página de financiamento coletivo, mas aí é um rolê que você precisa fidelizar muito o público e pedir a cada episódio para que eles contribuam nesses financiamentos coletivos, que podem receber tanto doações pontuais quanto mensais fixas. Assinaturas, né? O Pedro, Isso, o no Pedro esquema de falou que essa era a assinatura. dúvida, que a dúvida dele era mais o que vocês falaram mesmo, de monetização indireta. Mas eu tinha lido Isso. E que o aí, Spotify aliás, assim, só já pedir para o iria Pedro, pagar os né, até podcasts. isso é melhor falar dele aí, para a galera conhecer, para a gente também. Mas se você quer mais uma questão indireta, é mesmo assim, pensa quem que é o seu público, vamos dizer, que você quer, quais são as empresas que você quer atingir, e dá para montar um kitzinho também, sabe? Apresentando o seu projeto, porque que ele vai ajudar a marca ou a empresa nisso. Legal. Jana, você estava falando? É que eu tinha lido uma matéria que o Spotify ou estava pagando já, ou eu até entrei, na verdade, nas instruções. Meu padrasto tem um podcast de meditações diárias, e tem muitos assinantes e tal. E aí eu estava lendo as instruções. Em teoria, eles já estariam pagando as pessoas, né? Elas precisam optar pela monetização. Mas aí, não sei. Alan, você sabe como tá isso, essa monetização direta? Como é que está funcionando? É uma dúvida também, porque existe uma discussão muito grande, até e do pessoal da música também, a maioria do pessoal da música, por conta do não recolhimento e do não pagamento do Spotify. Né? A gente produz o conteúdo, manda para o Spotify, ou sobe lá e ele ganha dinheiro. Por exemplo, teve uma canção que teve 40 mil views, 8 mil downloads e $4 de pagamento do Spotify. E no caso dos podcasts, eles estavam regulamentando isso aqui no Brasil. Então, de repente, essa matéria que a Jana leu já deve ser alguma coisa nova, porque até então eles não estavam monetizando. Então, a monetização é indireta, assim. Você tem que trabalhar o podcast para fomentar algum serviço ou produto que você esteja vendendo, assim. É bem por aí. E eu acho que até a parte mais fácil. Por favor. Alguém está usando o Aurelo? Não. Ainda não. Não.
A gente está querendo entrar, mas ainda não fizemos o processo. Mas você chegou a ler o contrato? Não, ainda não. Mas é uma possibilidade que a gente está vendo para logo. Inclusive, tem alguns podcasts que estão sendo pagos para ficar exclusivos no Orelo, eles estão deixando outras plataformas, e aí eles têm avisado nos seus episódios que vão estar disponíveis apenas no Orelo. É meio que uma resposta às outras plataformas que não remunera o produtor de conteúdo. Inclusive, é bom lembrar que o Spotify, o Deezer, essas grandes plataformas que a gente utiliza, elas sequer hospedam os arquivos de áudio, elas são só uma capinha, tipo, é a capinha do CD ali. Você coloca o link lá, né? Todo mundo aqui que produz sabe disso. E então é bem superficial o que elas oferecem para o produtor de conteúdo, e elas precisam muito agora correr atrás, já que tem empresas como a Orelo começando esse movimento de pagar o produtor de conteúdo. O nosso é dificílimo monetizar por ser um conteúdo adulto. Fazer anúncio não dá para fazer nada, é tudo conteúdo impróprio. Por mais que não seja explícito, seja um formato muito mais poético, muito mais assim, imaginativo, mesmo assim a gente tem muita dificuldade. Então, o que a gente pensou? A gente lançou, né, uns 2 meses público, e aí depois que a gente conseguir aumentar nossa audiência, vai virar por assinatura, para ter o acesso via assinaturas. Então, nisso a gente vai criar uma comunidade, né? E aí, paralela a essas coisas, a gente criou outras coisas para não ficar dependendo só do podcast. Então, vão ter eventos mensais do clube dos assinantes, com contação de contos, com encontros. Agora não vai dar, né? Só se for online, mas assim. Então, a gente está querendo colocar outras coisas ao redor para conseguir monetizar, criar produtos, pegar os artistas da cidade, ilustradores, músicos, cada um faz uma trilha, um faz uma ilustração, a gente faz uma caneca, sacou? Então, assim, tem como você também, tendo o podcast como guarda-chuva, fazer outras coisas ao redor, participar de palestras, enfim. Aí você vai fazendo parcerias também, tem um pouco isso também. Eu concordo com a Karina. Eu acho que o podcast, ele é igual a gente falou no início, uma vitrine, né? Através do podcast, ele abre muitas portas. A gente ainda está tendo esse problema dessa monetização direta. Então, o que a gente está buscando é outras formas. Então, você está produzindo conteúdo de qualidade, você é visto através do podcast. Esse ano eu palestrei na Campus Party, que foi virtual. Campus Party Brasília. Então, você está ali produzindo conteúdo, você está sendo relevante nas pesquisas. É uma forma que você também tem que ver a longo prazo. Lógico, a gente precisa de dinheiro, e aí é isso que a Karina falou, me contempla, da gente pensar em alternativas, como infoprodutos. Aqui em Brasília ainda tem muita gente com dúvida de como fazer podcast, qual plataforma utilizar, como editar. Então, você fazer um e-book, lançar um curso, tá atento a essas ferramentas, se especializando para ganhar dinheiro, né, nessa questão. E também se apresentando por anúncios. Então, já que eu sou influenciadora desde 2017. Então, tenho o meu Media Kit, eu tenho um Media Kit específico para divulgar os dados do podcast, de onde está meu público, se é de Brasília, se é de São Paulo, qual estado que eu tenho maior audiência, quantos plays eu tenho média de acesso. Então, você ter essa profissionalização, né? Então, colocar os dados, apresentar do que você fala, para quem você fala, que aí vai encontrar essa conexão, né? Algum tempo atrás, um bom tempo atrás, eu fiz alguns cursos relacionados à gestão de conhecimento e um outro sobre arquitetura da informação. E alguns dos conceitos eu vejo que até hoje perduram, apesar das formas dos veículos mudarem. Um deles como é que eu posso falar? Você tem um conteúdo, você tem algo para passar, você tem um conhecimento para informar, e aquilo vai te gerar um retorno, você tem um objetivo com aquilo, de alguma forma. Aqui no Brasil, a gente pode falar, né, 270 milhões de pessoas, sendo que 70 ou 90 milhões estão na internet.
você tem muita gente diferente para consumir aquele seu conteúdo. Não é, a gente não pode decidir que uma pessoa vai só ler um texto. É insano decidir isso. Eu vou fazer só um texto porque o público está lendo o texto, tem um Medium lá, coloca. Ou vou fazer só um podcast, porque a pessoa o podcast é super popular. Hoje, quando a gente vai pensar em um negócio e botar ele para frente, a gente tem que pensar, assim como esses cursos que eu fiz lá atrás ensinaram, você tem que colocar em múltiplas mídias. Você pode colocar uma versão no YouTube, da forma que o pessoal gosta de ouvir, de ver, uma versão nas redes sociais, e para cada rede social você tem um estilo diferente, né? Versão para o podcast, versão para o seu site, né? Enfim, tem versões diferentes para atingir públicos diferentes para você conseguir fazer o quê? Vender o seu produto ou serviço, no fim das contas, né? E é isso que é interessante a gente pensar. Ou seja, o planejamento ele tem que estar sempre envolvido. E se a gente pensa em fazer algum negócio, a gente tem que pensar nessas diversas possibilidades também. Podcast é uma só delas. É uma muito bacana, eu adoro. E mais? Tem uma pergunta do Alexandre. Tem uma pergunta que ficou para trás que casa com essa agora. A Débora perguntou sobre direitos autorais e alguém perguntou, e não estou conseguindo achar, sobre trilhas que vocês usam nos Acho que foi a Débora mesmo. Alan? Alguém? Oi. Pode falar um pouco sobre direitos autorais, uso de trilhas, enfim. As trilhas, existem os bancos de trilhas pesquisados, que chamam assim, né? Algumas você compra e tem o direito dela para sempre, outras são gratuitas. E uma recorrência dos podcasts é a utilização de trechos de músicas. E é ilegal, né? Se o artista, ou a editora, geralmente nem é o artista, é a editora, que percebe isso, pode até tirar o seu programa do ar. Então, para utilizar qualquer fonograma no seu podcast, é super interessante que você tenha a autorização, né, do artista e da editora do artista, porque às vezes o artista autoriza e a editora não. Sobre os direitos autorais do próprio podcast, também não tem muita legislação sobre isso, assim, é uma coisa meio solta. Uma sugestão decidiu, naquela pré-produção, decidiu o nome do seu podcast, pesquisou e viu que não tem nenhum com esse nome, já faça o seu registro de marca no INPI e, se filiado a alguma associação artística, é possível você fazer o registro, né? Pode transcrever o podcast, por exemplo, e fazer um registro na Biblioteca Nacional como obra. Você garante ali o direito autoral daquele texto. A galera já está com os INPIs prontos aí? Tá todo mundo registrou suas marcas de podcast, galera? Karina, Isis, Marcelo... Todo mundo. Olha, ainda não, viu? Lambada, mas não. A gente tem da lambada, mas do amarelo não. Ficou até todo Mas mundo aí, quietinho, só né? somando. Puxadinha de orelha, assim. Muito bacana. As trilhas que a gente faz, a produtora, a nossa casa de podcast, uma das coisas que a gente quer fazer, que a gente faz já, é puxar mais para as trilhas sonoras originais mesmo. Então, pegar os músicos de Brasília e, né, fazer também com que eles se monetizem com isso. E aí, juntar essa galera toda para trabalhar junto. Então, a gente é da trilha sonora original, assim, até porque fica muito mais identitório, assim, o seu podcast, né? Você fazer um briefing de uma identidade sonora, com a sua cara, com a sua proposta, né? Da sua maneira, a gente acha que isso, assim, eleva o podcast muito também. Não, ainda mais sendo o também. Matheus E além Ferrari do- com vocês, né? Mas além do registro sonoro, né? escolher o nome, registrar no INPI, é legal você também nome e pesquisar se há arroba disponível, porque isso é muito importante mesmo, porque eu achei um e tal, não sei o quê, mas já tem as arrobas
ali que já estão pegas, assim. A escolha do nome para rede social tem um peso grande. Então, escolher o nome, vá pesquisar também, se já tem as redes o seu nome, já garante. E, gente, quando for fazer a pesquisa no INPI, vai no site do INPI. A gente abre o Google e tem vários anúncios antes. E tem um pessoal, né, que você chega lá, pesquisa a sua marca, ele vê que não tem, ele já faz o registro antes de você e depois te procura para te vender. Tem muito Então, golpe faça de essa INPI, busca né? direto no site do INPI. O NCL 9:41, na hora lá de fazer a busca. Primeiro busca sem NCL e depois utiliza o NCL 9 ou 41, dependendo, né, do trabalho que você faz. Paga GRU e aí já deu a entrada, já pode começar a brincadeira. Já pode. Porque 2 anos depois pode ser que ela seja liberada, né? Sim. Para pessoa jurídica tem demorado até 6 meses, né? Pessoa física demora 2, 3, 4 anos. Nossa, a nossa demorou 2 anos, se eu não me engano. E a nossa contestaram e outras pessoas umas coisas que não tinha nada a ver, falaram que a gente não podia, mas aí, enfim, como é que tá lá, tá devidamente registrado. O Alexandre está perguntando sobre orçamento. Sou jornalista e me pediram um orçamento para produzir um podcast diário a partir de um clipping. Devo fazer uma espécie de newsletter focada em editoria. Falei com alguns amigos produtores de conteúdo e a percepção geral é de que é difícil precificar o que se paga para a produção de podcast e é bem menos que para produções de conteúdo para rádio, por exemplo. Vocês indicam algum tipo de tabela que especifique como e o que precificar? Amigo, você pode ir... desculpa, Fred, pode falar. Não, pode ir. Eu acho assim, bom, como você é jornalista e você está precisando fazer um orçamento de newsletter, dentro de, né, que é um conteúdo noticioso, você pode começar pela tabela do sindicato da hora de trabalho dos produtos radiofônicos. É uma maneira de você ter o mínimo de dado dentro de uma base oficial que mensura a hora de trabalho do jornalista. E depende também do que você vai oferecer de itens nesse orçamento. Se você vai fazer todo o processo de texto, de pesquisa, de pauta, de gravação, de edição, se vai ter que alugar estúdio ou não, se vai ter que pagar um editor de vídeo, caso você não tenha essa habilidade, caso você não saiba. Então, a tabela do sindicato, sim, é uma aliada, e aí, a partir disso, você vai definindo o que você faz e o que você não faz, porque pode ser necessário que você contrate um terceiro ou alguns terceiros para entregar já o áudio do podcast prontinho ali para a pessoa. Que você tem muitas camadas dentro desse trabalho, né? Você tem pesquisa, redação, produção, edição, gravação, enfim, divulgação. Você tem que mensurar as horas de trabalho, pegar a tabela também, né, para poder, enfim, calcular as horas, ver o que você vai pagar, ver o que você pode fazer, que você não precisa contratar um fornecedor e montar o... Isso é muito importante, porque como você disse aí, se é a produção, então aí com certeza você vai precisar de... Porque são horas e horas entre produção, edição e promoção dos episódios. Isso sem contar a distribuição, que é muito importante a gente pensar. Se você, assim como a gente, vai usar uma ferramenta de distribuição que demanda assinatura, porque as que são grátis geralmente têm limite de quantidade de tempo de podcast hospedado, então é importante pensar nessas questões também, as assinaturas que você vai pagar para poder oferecer o serviço. Eu acho que a gente está patinando bastante ainda nesse lance da precificação pelo fato de ser novo, né? Entre aspas, assim, essa prestação de serviço especificamente para podcast.
e uma desvalorização do mercado de áudio também, que o Alan pode falar até melhor aí. A gente se baseou na Sinapro, que é do sindicato das agências de propaganda, né, dos valores de spot, de minutagem por segundo, mas ao mesmo tempo tem isso, todas essas variáveis do que é que você vai fazer, né, desde o planejamento, produção, captação, tudo, edição, e até quanto tempo você vai levar para fazer cada coisa. Então, como é que vai ser essa edição? Quantos participantes tem? Tudo isso influencia nesse preço. São 4 vozes, são 2, uma, edição só com trilha, edição com ambiência. Então, assim, tem orçamentos, às vezes, que eu já recebi, assim, que veio tudo separadinho, cada coisa, porque é isso, os formatos são muito diversos, cada um faz de um jeito e cada coisa influencia nesse preço, né? Então, eu acho que a gente tem que tá caminhando ainda para chegar num valor referencial ainda e que a gente tem que subir, porque tá muito prostituído. Por isso que é importante a gente conversar sobre essas coisas, porque é uma coisa que é um assunto super comum em quase todos os encontros que a gente faz do Como é que tá lá experiências, que é isso, porque as pessoas acham muito tabu falar sobre grana, assim, né? Aí se a gente não conversa, aí o coleguinha vai e cobra super barato, aí prostitui o mercado, e aí, né? Então, quanto mais a gente falar sobre essas coisas e expor isso, né? Eu acho que é mais saudável pro mercado em geral, né? E é isso, o mercado criativo em geral tem um pouco essa dificuldade porque é muito difícil de você valorar o trabalho do outro, né? Essa questão autoral e tudo mais, porque o valor é um pouco Subjetivo. Subjetivo, assim. Então, por isso que a gente, né, não é combinar preço, né? Mas as pessoas precisam se conversar mais sobre essas coisas, porque senão cada um vai pedindo um valor mais baixo que o outro, né? E vira um leilão às avessas. E é uma coisa até que a gente evita um pouco no Como é que tá lá, essa coisa de expor valores baixos e tal, porque senão aí o próximo acha que pode pagar menos ainda, né? Exatamente. Aí o ciclo vicioso de precarização do trabalho vai tanto de quem quer precarizar o seu trabalho, quanto de você precarizando o seu próprio trabalho. E é uma coisa que, enfim, quando a gente também vai conversar entre agências, entre quem tem agência, é sempre um esforço constante de você educar os seus clientes em relação ao orçamento. Você tem que pagar o que o trabalho vale, porque o trabalho vale. Então, né, assim, é sempre um esforço, né, de você estar defendendo o valor do seu trabalho, que vai ser um trabalho em si, mas ele é muito necessário, né? Porque essa precarização, ela influencia toda a rede de produção da comunicação, né? E comunicação também é sempre aquele clichê que muita gente acha que sabe fazer comunicação sem ser da área, e enfim, aí é outro campo de problemas. Uma coisa que uma mãe, às vezes, que as pessoas têm é você definir um valor hora trabalho seu, né? Porque o valor hora trabalho também ele é muito individual, porque uma pessoa muito mais experiente vai demorar muito menos para executar o mesmo trabalho do que uma pessoa menos experiente. Mas não quer dizer que o trabalho por levar menos horas vai ser mais barato. Pelo contrário, a hora do trabalho da pessoa experiente é mais caro porque ela investiu muito tempo para executar aquele trabalho melhor em menos tempo. Então, você tem que mais ou menos saber em que etapa você está da sua carreira, fazer talvez uma tabelinha de horas, quanto eu acho que eu mereço ganhar por mês, divide, né, pelo tempo que você consegue trabalhar, pensando que muita coisa que a gente faz não é remunerado. Por exemplo, em mandar orçamento. Você gasta um tempão fazendo um orçamento e só X orçamentos viram, não é todo orçamento que vira. Então, você tem que pensar que essas horas são trabalhadas e você vai embutir isso de algum jeito nas suas horas, né? Então, quando a gente não tem uma tabela muito clara, assim, como os designers têm a tabela da Degraph, que por mais que seja também bem complexa para interpretar, ajuda muito,
Mas quando não tem isso, então tentar isso, perguntar, ter menos vergonha de perguntar para as pessoas da área quanto elas cobram e também calcular a sua hora de trabalho. Aí a gente tem uma outra pergunta também do Diego, que é essas quais... tabelas, elas deveriam ser o piso e elas acabam virando o teto. Então, as negociações acontecem sempre assim, as pessoas olham, o cliente olha, nossa, sei lá, supor, X reais. Esse é o teto, não, e não é, esse é o piso. E isso também vai precarizando o trabalho, né? A gente tem uma pergunta do Diego, que é quais ferramentas de monitoramento de audiência vocês utilizam? O Anchor já tem alguns dados, mas existem outras formas de acompanhar a performance de um podcast? O Spotify tem métrica, o Deezer envia métrica, a Apple Podcasts também. E quando você usa, dependendo da hospedagem que você usa, por exemplo, a gente trabalha com o Spreaker. Ele fornece métricas também. O Spreaker, para mim, é o único que eu conheço mais, assim, que dá mais dados com mais qualidade. Eu gosto dele. Inclusive, ele cobra mais para fornecer mais dados. A assinatura básica fornece uns dados bem basiquinhos, aí a assinatura intermediária fornece um pouco mais e a assinatura mais caríssima deles fornece um montão de dados. Uhum. Depois eu quero entender mais sobre esse Spreaker, eu vou ler ou vocês me falam, porque uma das coisas que eu li foi que quando está no servidor, quem tem todos os dados é o próprio servidor. O que o Spreaker ou os outros fazem é entrar no seu servidor e ver e ler as informações dos logs. E então tem outras ferramentas que fazem isso também, sabe? A maioria dos servidores já tem ferramentas gratuitas que fazem isso. Eu acho que depois eu vou procurar saber o que é, que vai que está ali na cara de vocês, gratuito, né? E tem esse pagamento por isso. A gente sobe no site também do Por Baixo de Tinta, que lá tem os contos e os áudios. Então, lá por dentro do site, pelo WordPress, a gente consegue ter todos os dados, até de retenção, assim, quanto tempo cada pessoa ficou ouvindo, quantos entraram e saíram, quantos ficaram só na home. Então, se você tem um site, você sobe seu podcast lá, por dentro lá dele, você consegue ver tudo. É isso mesmo. Uhum. Eu vi aqui no bate-papo, ainda voltando lá no direito autoral, eu acho que é importante falar, a Luane e a Keiane disseram que, elas colocaram, né, que para músicas tem a possibilidade de domínio público. O domínio público só funciona se você pegar uma canção que está em domínio público, né, que 80 anos depois da morte do compositor, entrar no estúdio e gravar essa canção. Então você pode gravá-la. Agora, utilizar um fonograma gravado, esse fonograma foi editado, então ele pertence a alguma editora. Se você faz isso, você está inferindo na lei de direito autoral. Tá? Boa, Alan. Boa. E como é que é o lance do ECAD, Alan? Tirando uma dúvida aqui também. Sempre é uma polêmica para mim isso, eu nunca sei. O ECAD é uma mazela que a gente tem aqui na nossa categoria, né? Uhum. As TVs, as rádios, que são os principais pagadores dos direitos autorais, eles pagam para o ECAD retém esse dinheiro e ele repassa para os 650 mais tocados. Então, se você é o 651, você não recebe. Esse pagamento gira, assim, o ECAD arrecada por ano entre 1 e 1.200 bilhões de reais. 1 bilhão de reais. Repassa 200, 300 milhões para os artistas e o resto do dinheiro só Deus sabe onde vai parar. Pois é. Né? Às vezes a gente recebe aqui uma carta da UBC que o repasse do ECAD é menor do que o selo para mandar a declaração, né, do faturamento para cá. É um absurdo. Caramba, é um absurdo mesmo. Sim, a música mais tocada no Brasil
no ano, por exemplo, ano de 2019, ela arrecadou para o compositor e para o intérprete do fonograma algo em torno aí de 40 milhões de reais para cada um. Mais Nossa, tocada. nossa senhora. E tá rolando um motim dos músicos contra o Spotify, né? Porque o dono lá deu uma declaração super absurda de que tem que fazer música nova, então, toda hora, se quiser continuar lá. E eles falaram, o que é isso, né? Tipo, acha que é assim. E aí a galera tá começando a colocar em outras plataformas e chamando a galera para ouvir os álbuns, né? De outros lugares. Trabalho escravo. Spotify é um trabalho escravo. Tá bem complicado mesmo. E precisa de uma reformulação no ECAD. Começaram uma CPMI, depois pararam. Um órgão ainda resultante da ditadura e que os cargos são vitalícios. Nossa. Em pleno século XXI. Nossa Senhora. Ditadura 2.0. Cada ferramenta nova vai ser uma reedição da briga do Metallica contra o Napster, né? Aí agora a gente vai ter outra, só que agora com muito mais gente, né? O Metallica vai ser um coletivo de artistas contra a escravidão que o Spotify nos assola. Acho que vai ser uma discussão por muito tempo ainda. Tem mais perguntas, Jana? Tem. A Caroline queria saber detalhes sobre hospedagem. Quais as vantagens e desvantagens que temos de olhar para escolher um hospedeiro? Quem hospeda? Então, eu acho muito importante você verificar para quais plataformas o site que hospeda distribui e para quais que ele não distribui. A gente acabou deixando o Anchor por esse motivo. A gente tinha o piloto só no Anchor. Mas aí, como o Anchor foi comprado pela Spotify, ele não distribui para os maiores concorrentes. Então, deixou de valer a pena, por isso rolou a migração do nosso podcast para o Spreaker, para que a partir do link gerado pelo Spreaker, ele fosse distribuído para uma amplitude maior de plataformas. A gente usa o Anchor também e adorei essa dica, porque vou repensar também agora. Como é que se escreve? Oi? O Anchor ou o Spreaker? Spreaker. S-P-R-E-A-K-E-R. Spreaker. Amiga, vai pro Spreaker. O bom dessa troca é isso, porque eu também hospedo o meu e já tô pensando em migrar também, né? Porque eu percebo que no Deezer não vai todos os episódios. No Spotify tá tudo completo e no Deezer maior dificuldade para ir os episódios e tudo mais. Então adorei. Como o Spotify comprou, ele vai dificultar a vida dos concorrentes que são maiores, né? Ele é o maior, mas o segundo, terceiro, quarto, ele vai dificultar a vida da maneira que ele puder. Sim. Eu tô vendo tanto de insight bacana. Isso. Tô vendo tanto de insight bacana que tá rolando para quem quer realmente começar. Quem foi que perguntou? Foi a Caroline? Ou foi a Jaqueline? Acho que foi a Jaqueline que perguntou. Como começar? Jaqueline, você tá com a faca e o queijo na mão agora. Porque você tem muita informação bacana. Vai ser difícil até condensar isso depois, se alguém daqui quiser escrever tudo que foi falado, porque já tem muita informação legal. Isso mostra o tanto que é importante dar uma planejada e a gente ficar atento às novidades que estão rolando. Imagina, a gente a gente simplesmente não vai a um evento desses ou algum outro que tenha esse tema e continua dentro de um software de distribuição e esse software vai acabando, a gente simplesmente não sabe o que fazer, né? Então a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo, porque senão a gente vai morrer sem saber. Né? Quando o Vi está lá, fora da água, a água secou, você morre. É complicado isso, então tem que ficar atento. E é isso, mesmo. a troca com os outros produtores, né, a troca com os outros podcasters é sensacional. Não só para você fazer as collabs, para poder fazer episódios, né, e você se beneficiar da audiência deles,
da sua, mas essa troca É. do dia a dia mesmo. Então, você que está começando, converse também dos podcasts. Troca Cara, ideia, ouve podcast. Acho que o principal é se escuta. ajudem. Escuta vários. Escuta os maiores. Se baliza nos grandes. Ouve o Foro de Teresina. Ouve o Projeto Humanos. Ouve todos os formatos que você puder. Escuta, porque aí vai chegar um que você vai falar assim, nossa, eu quero fazer um podcast assim. Geralmente a gente que começa, não sei, vocês podem falar também, a gente era fã de algum e ficou com vontade de fazer porque quis muito fazer algo parecido, assim, e se identificou demais. Então, e ouve com atenção, assim, não presta atenção no conteúdo, presta atenção nas transições, sabe? O que você gostou de ouvir ele, o que ele te fez parar para ouvir, por que você continuou ouvindo, sabe? Vai pontuando essas coisas, assim. Eu acho que pegar grandes como referência, assim, e ouvir diversos formatos é o primeiro passo, assim, para você fazer o seu brainstorm e aí entender o que você quer fazer. E isso é assim, se a gente for contar só que a gente vai produzir o nosso, porque das pessoas que estão aqui, o que ainda vão ouvir, tem aquelas que querem produzir para outras pessoas, como o colega falou, mas e preço? Estão me pedindo para fazer? Quanto eu cobro? Então, assim, é mega importante você conhecer outros podcasts, outros formatos, tentar até entrar em contato com a pessoa. E aí, tá dando certo? Qual foi a dificuldade? Como é que você está fazendo? Enfim, para entender os processos mesmo. Porque quando você for chamado para fazer algum, você já vai entender muito mais sobre o assunto e vai conseguir prestar um serviço melhor. Assim. Isso. E complementando o que a Karina disse, eu digo mais. Ouça os podcasts que não são os grandes e que não são os bons. Ouça os podcasts cagados para você ter uma referência do que não fazer. Sim, muito importante. Nossa, se você não tiver algum como referência, tenha algum que não seja, porque isso é importante demais mesmo. Nossa Senhora. E é legal ouvir os grandes podcasts, porque você começa a pensar na identidade sonora do seu podcast, que eu acho que é uma característica super importante, essa questão da identidade sonora. E a partir dessa identidade, pensar nas suas trilhas, nas suas transições, os seus efeitos, os foleys, né? Super bacana. E a gente tem um para mostrar, né, Alan? Hã? A gente tem um desse para mostrar agora, né? Uma referenciazinha de transição aí, de transição. Então, tem uma corrente, vocês devem estar super por dentro, sim, de que estão tentando transmitir o máximo de sensações possíveis, né? Então, super sonoplastias, apontamentos, e a coisa super delicada, assim, zilhões de camadas de áudio. Isso, eu tenho visto isso nos podcasts ficcionais, que eu vejo como uma evolução da radionovela, porque eles têm todas essas camadas que você colocou aí, de sonoplastia, de sonorização, de trilha. Tem alguns muito refinados. Inclusive o próprio Spotify lançou uma temporada de um podcast ficcional que eu esqueci o nome agora. Mas é com a Mônica Iose, com o Otaviano Costa. Com a Sofia. Isso. Sofia. Bacana. Eu acho sobre isso, Fred, a Karina vai ter muito a aprender e a ensinar logo a respeito disso, porque o podcast tem ascensão. A gente está aprendendo, né? Como montar um podcast, o que a gente que a gente recebe com relação a isso, de interferências ou que a gente sofre de interferências quando a gente quer aprender alguma coisa no podcast. Eu sei que ninguém vai assistir um podcast só para ficar com um som no ouvido. Ele tem um objetivo com isso. Então, e eu acho que quem falou, não sei se foi você mesmo, Karine, que falou o seguinte: a gente escolhe o podcast que a gente já está escolhendo. Então, a gente para ouvir o podcast. Mas uma coisa que é diferente do assistir um vídeo ou ler um texto é que você está com o corpo todo imerso. E no podcast sobra o olho.
sabe? Sobra a visão. Você tem que estar fazendo alguma coisa, você nunca vai parar completamente. Eu acho que é muito difícil, né, acontecer isso. Você parar completamente e ficar ali agora, eu vou ouvir meu podcast, cruzo as perninhas, não vai, eu acho que não, sabe? Eu acho que é Cara, muito eu difícil. paro. Tem alguns que eu paro. É muito doido isso. Assim. Por exemplo, esses de meditação tem que parar. Não, aí de meditação. De meditação pede para você Eu cruzar as ouço pernas ou deitar. Tem que parar. E fechar os olhos, Mas, né? mas é isso. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de falar, como a Jana falou. Não suportaria ouvir minha voz e tal. Não necessariamente você precisa falar no podcast. O do Por Baixo de Tita eu tive a ideia, peguei uma amiga atriz que dubla, que sabe muito bem contar a história com a voz, ela que faz, eu produzo. E às vezes, e não edito, mas assim, tem várias áreas que dá para você atuar no podcast. Produção, a pauta, a edição. E aí eu queria perguntar para o Alan qual a diferença de edição para o sound design, que é algo que está sendo muito falado agora também, e nos podcasts ficcionais usa-se muito, né? Explora muito o desenho do som. Então, antes dele responder, eu vou só complementar o que eu estava tentando dizer, é que assim, você fez uma pergunta que provavelmente vai bater com o que eu vou falar agora. Que o seguinte, com toda essa concorrência, até mesmo de sensação que a gente tem quando a gente ouve um podcast, eu acho que uma das coisas que vai acontecer é a gente ter que prestar muita atenção na oratória, sabe? E porque a forma como a gente fala e a gente prende a atenção do nosso cliente vai ser cada vez mais importante. Então, assim, não só o conteúdo, não só o som, mas a oratória também. E o som, o Alan vai falar qual a diferença do sound designer para a edição, enfim, como você perguntou. Esse tratamento também vai fazer parte, essas camadas de som, ela também vai fazer parte para chamar a atenção ou prender a atenção do cliente ou do ouvinte, principalmente naqueles momentos que são mais importantes. Dentro no web writing, nos cursos de web writing que eu já participei com o Bruno Rodrigues, para escrever um texto, você tem essas características, você marca o texto, você tem a posição do texto que vai falar um pouquinho mais, ou vai chamar mais atenção, ou vai explicar mais aquela parte importante que a pessoa tem que sair de lá sabendo. Tá? Então, tem técnicas para isso e, provavelmente, no podcast vão começar a aparecer essas situações. Eu quero passar essa informação específica e qual é a técnica que eu uso para isso? E talvez aí entre a oratória e o sound designer ou a edição, enfim, essa técnica que o Alan vai falar agora. Nossa, a edição... total, né? Oi? Não, eu ia só completar, assim, como a premissa que a gente tem na comunicação, que o meio é a mensagem, né? Então, a gente vai começar realmente a ter uma proliferação dessa técnica para todo mundo, porque a comunicação que se faz em cada meio é a mensagem de cada meio, né? Verdade. A edição, Karina, ela está mais relacionada à audiomontagem e às quantizações. Então, você tem lá o seu workspace, aí tem a vinheta, por exemplo, a vinheta de abertura, você coloca a vinheta de abertura lá na sua timeline, depois entra, sei lá, com uma cabeça, uma chamada. Então, essa montagem, essa sequência do áudio, ela é a edição. A mixagem, ela vem para fazer com que aquele som ele fique o máximo audível, o melhor audível possível, né? E dentro da mixagem vem o desenho de som, que a gente utiliza elementos psicoacústicos, elementos de transição, muitas vezes elementos até inaudíveis. A gente ouve entre 40, né? A gente nasce ouvindo entre 20 Hz e 20 mil Hz. Aí, agora, por exemplo, na minha idade, eu já devo ter perdido aí uns 4.000 para cima e um pouquinho para baixo. Mas a gente coloca frequências em 32.000 Hz e que essas frequências mexem com a gente, mas a gente não ouve. Então, o desenho de som está mais relacionado com essas questões
de Foley e de psicoacústica. Massa, Panoramas, obrigada. né? Você começa a ouvir uma coisa, ela vai para um lado, passa pelo outro. Então, são várias técnicas que ajudam, né, na transmissão da mensagem. Obrigada. A experiência, né? A experiência de ouvir, né? A experiência da escuta daquela produção, realmente. Gente, eu queria passar para vocês... A Karina falou também que é muito importante que no universo do podcast tem várias profissões, na verdade, né? Não é só... Não seja só, mas não é só a pessoa que fala, né? Mas tem todo um universo de pessoas que fazem o podcast, né? Então é uma oportunidade possível de profissão para muita gente diferente, né? Não é só... Inclusive, é muito melhor você trabalhar com os outros. Assim, aqui no Amarelo Desespero, a gente, por acaso, também, mas a gente também tem papéis definidos aqui, porque realmente, assim, uma pessoa para fazer ao fim é pesado. Então, assim, a pauta, o Marcelo faz a produção dessa pesquisa, faz o roteiro, a gente grava, aí eu estou fazendo da edição e o Fred também pega mais na parte dos episódios que a gente apresenta, na publicação e na promoção. A gente define os papéis, então quem está começando essa dica boa mesmo que a Janaína deu. Como assim, sabe? Estava sem áudio. Estava sem áudio. Eu e o Alan fizemos uma pequena demonstração. A gente pensou em como a gente pode exemplificar o quanto o áudio também é importante. Eu não sei se ficou bom, mas eu acho que sim. Mas eu vou passar 2 áudios aqui, 2 versões, tem menos de 1 minuto cada uma, de uma gravação simples, sem nada. Tá? Alan, eu não consegui fazer, tá? Eu vou passar ela crua e nua. E depois a editada, com ambientalização, com todas as camadas, enfim, bem cheio de frescura mesmo, para que a gente pudesse sentir um pouquinho o que acontece depois de uma... O que você fez, Alan? Foi o audio design? Ou foi a mixagem? Ou foi... A edição, primeiro, né? A audiomontagem, e depois a mixagem, como desenho de som, e uma masterização para a web. Beleza. Então, eu vou passar aqui. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Tomara que vocês escutem legal. Vou passar primeiro o áudio cru. Opa. Aqui. Tá, vai. Como é que Telexperiências é um evento de bate-papos, de troca. Convidamos profissionais do mercado de comunicação para conversarem sobre os caminhos trilhados, o que estudaram e os desafios superados. Além, é claro, daqueles probleminhas que tiram qualquer um do sério. O Como é que Telexperiências acontece regularmente e você pode acompanhar as novidades em nosso site e redes sociais. Agora que você já sabe, pegue seu copo gelado, um tira-gosto e vem bater um papo gostoso com a gente. Chega a ficar meio ridículo, né? Assim, mas... Não, mas você tá bonitinho. Tá. Fofo. Tá bonitinho, eu também achei bonitinho. Eu adorei. É aquela história da voz da gente, né? A gente não tá acostumado e começa a ouvir, caramba, que coisa. Mas ele sem todo esse esquema de ambientalização é uma coisa, mas quando coloca fica outra coisa completamente diferente. Pelo menos eu achei bem melhor. Eu vou passar agora pra gente ouvir. Como é que tá lá a experiência? Como é que tá lá Experiências é um evento de bate-papos, de troca. Convidamos profissionais do mercado de comunicação para conversarem sobre os caminhos trilhados, o que estudaram e os desafios superados. Além, é claro, daqueles probleminhas que tiram qualquer um do sério. O Como é que tá lá Experiências acontece regularmente e você pode acompanhar as novidades em nosso site e redes sociais. Agora que você já sabe, pegue seu copo gelado, um tira-gosto e vem bater um papo gostoso com a gente.
Aí eu falo, eu fiquei foda. Mas não fui eu Porra, mesmo. ficou foda. Exatamente a massa. mesma coisa. Como é que muda, Outra né? vida. É outra Foi a coisa, outra Disney que sensação. fez? Mostra a Disney aí, Alan, pra eles. Caramba, Assim bicho. que passar a melhorar um pouco essa pandemia, vocês têm que vir aqui fazer uma visita e tomar um café, conhecer. A Boa. Disney. Tem alguém que falou A no Disney é chat aqui, na sobre- realidade, ó. Esses brinquedos, deixa eu ver se dá para ver aqui. Esse rack esses periféricos é que são fantásticos. Meu Deus. E ai, Tá me lembrando dos tempos de faculdade. computador não dá para a gente passear. Assim, vocês querem passear no computador? Depois a gente passeia, deixa essa curiosidadezinha para eles visitarem Não vai depois, faltar porque oportunidade. que o estúdio é bem Nossa, bacana. vamos. Tem alguém que Mas falou aí no chat mais cedo sobre a necessidade de ouvir o próprio podcast. Isso é uma regra aqui pra gente. Toda semana a gente ouve o podcast lá no Spotify, inclusive, né, para ver como tá. E aí na reunião de pauta na próxima reunião de pauta do episódio seguinte, a primeira coisa que a gente faz é conversar sobre a técnica, sobre o tema, o andamento, a performance de cada um no episódio, para a gente ir se melhorando episódio a episódio. Toda semana rola uma autocrítica. Toda semana a gente faz a autocrítica que o PT não fez. Toda semana. Boa! Ah, e sobre o que a Jana falou de não gostar de ouvir a própria voz, eu vou aqui dar meu depoimento. Meu nome é Fred e eu sou a Universal. Jana, eu odiava ouvir minha voz. Durante toda a faculdade de rádio, de TV, eu evitei ao máximo gravar qualquer coisa que eu tivesse à frente de câmera, microfone. E eu tenho usado o podcast também como uma ferramenta para eu superar isso, e eu já estou quase 100% superado. Então, bora fazer e superar essa coisa de não gostar de ouvir a própria voz. Amém, Muita gente irmão. fala Amém. que não faz vídeo porque acha muito difícil, e aí foi para o podcast porque achou mais palpável de fazer, e também por conta do não querer aparecer. Então, tem Isso é gente mais que já fácil. prefere também. Mas É uma preocupação por vez, né? É só o som, não tem a imagem. Mas olha Bacana. como é interessante nesse trecho que vocês passaram agora, como é rica a edição, por menor que seja, mas a quantidade de elementos que tinha na mixagem, gente conversando, a garrafa abrindo, o ganho de voz. Então você consegue ter uma trilha e uma voz audíveis, né, razoavelmente altas, assim, mas que não brigam, né? É agradável de se ouvir. Então é aí que está o valor de quem faz uma boa edição. É ter esse tino do que funciona e de como fazer isso de forma com qualidade, né? De forma que fique agradável. Esses Verdade. áudios vão estar disponíveis lá na página do curso, tá? Que o Alan está lançando um curso com a gente agora, exatamente dessa produção de áudio e de toda essa elaboração, que vai ficar bem bacana. Vão ser 5 aulas, 5 dias diferentes, para a gente poder curtir isso e tentar entender um pouquinho, pelo menos chegar um pouquinho perto de fazer um trabalho bacana como esse. Então, esses 2 áudios para comparar vão estar na página do Como é que tá lá. A gente não colocou ainda, porque ficou pronto hoje, quase em cima da hora, e não deu tempo. Mas o curso já está disponível para quem quiser pesquisar lá e saber, divulgar para os amigos, comprar, fazer parte, enfim. Pode ser muito bacana. Jana, eu acho que a gente já está chegando no horário, né? No fim, já podemos passar para algumas considerações finais, agradecer a galera. Né? Tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que tem pano para manga para várias conversas, né? Mas, né? Todo mundo tem. Fred já falou que vai ter hora extra hoje para fazer o planejamento do podcast. Queria agradecer muito todo mundo. Eu acho que a gente tem que conversar mais mesmo, até para isso, para valorizar o mercado, para as pessoas entenderem o valor, para a gente profissionalizar o mercado também, né? Porque é isso, acho que a gente vale a pena tentar fazer na tora, mas também como que a gente faz o mercado ser mais profissional, né? Ser mais
e mais unido e mais saudável para todo mundo que faz e mais valorizado. Até isso, né, que eu achava que já estava podendo monetizar, mas como é que a gente cobra que se monetize também, né? Por que as plataformas de streaming não estão pagando os produtores de conteúdo? Elas estão ganhando dinheiro com isso, por que elas não estão pagando? Então, quanto menos unido, organizado, conversando a gente esteja, mais explorado a gente né? É isso, queria pedir para vocês trazerem suas considerações finais e agradecer muito todo mundo que ficou até agora também. Bom, gente, eu agradeço muito o espaço. Assim, o Como é que tá lá é um parceiro da Lambada já de muitos anos e é muito legal poder falar com vocês desse projeto que a gente acabou de implementar na Lambada e que a gente já está recebendo retornos tão legais e está aqui falando dele. É um retorno muito especial para a gente. Eu, pessoalmente, quero agradecer muito e quero deixar as redes do podcast. Se vocês quiserem seguir as redes sociais do Amarelo Desespero, no Instagram e no Twitter, nós somos DesesperoCast. A gente não tem Facebook por uma escolha estética de não ter Facebook. Enfim, ouçam a gente, nós estamos disponíveis nas DMs para falar de pauta, para, enfim, falar sobre tudo isso que a gente discutiu, fazer collabs também, estamos disponíveis. E é isso, deixar uma dica também para a galera. Não tenham medo de chegar nas DMs e falar com as pessoas, e chamar, e pedir colaboração, e pedir dica, pedir ajuda. Todas as pessoas, elas são acessíveis, ou pelo menos deveriam ser. É isso, quero deixar um beijo para todo mundo. Cara de pau, eu conheci a Isis, falei, Isis, vem participar da nossa live. E eu amei. Legal. Aproveitando, amei essa troca, aprendi muito, né? A gente sempre tem o que aprender e o que ensinar. Então, essa coisa de registrar o podcast que o Alan falou, essa questão também mais sonora, está levando uma qualidade, profissionalizando. Essa troca também dessa nova forma de hospedar o podcast, já que a minha tá no onshore. Então, assim, eu saí ganhando. E faço o convite para vocês me acompanharem nas redes sociais. O Instagram é @isistainá e no podcast Papeando com Isis, disponível no Spotify e em diversas outras plataformas. Obrigada. Obrigado, Isis. Gente, eu só quero agradecer primeiro Como é que tá lá, por ter convidado a gente e a todo mundo que esteve aqui. Foi ótimo para a gente expandir e compartilhar o que a gente tem feito. Muito obrigado. Eu também quero agradecer muito o espaço e forçar essas dicas. Conversem com os podcasters, chega na DM mesmo, e a vantagem da gente estar no novo é que todo dia tem conhecimento novo sendo gerado. Então, assim, vai atrás, aprende todo dia, a gente está aqui aprendendo todo dia como fazer também. Também quero agradecer demais ao convite do Como é que tá lá, que está na minha vida já há muitos anos. Eu participo de todos os talks, a Jana já está cansada de me ver lá, fazendo pergunta pra caramba. Adoro as pontes que vocês trazem pra gente, são sempre muito ricas, as trocas de experiência, que feliz que a gente pôde conseguir compartilhar as nossas e aprender uns com os outros também. Adorei conhecer todos os parceiros também que estavam nessa mesa aqui hoje. Vamos continuar conversando fora, vamos fazer os collabs, vamos nos unir, né? Porque o podcast está rolando e a gente tem que dar as mãozinhas. E aí, o Por Baixo de Tita, ele tem no site www.porbaixodetita.com.br, no seu agregador de podcast preferido, né? Por Spotify, qualquer um dos outros também, iTunes, no Anchor. E a nossa casa de podcast, que é a produtora, tem lá no Instagram. É a nossa casa de podcasts também. Então, muito obrigada. É ótimo estar aqui com vocês. Eu também gostaria de agradecer a todos, agradecer a Jana e o Fabiano, né, que me convidaram para a live e para fazer o curso. E a intenção desse curso é compartilhar o conhecimento que eu tenho do áudio para melhorar o produto, né, de todo mundo que fizer o curso.
Eu estou há 15 anos do lado de lá das câmeras, então foi difícil para mim. Eu tenho que me reabituar a vir para o lado de cá, assim. Gostaria de pedir desculpas e dizer para vocês que foi muito legal e que da próxima vez eu espero estar mais familiarizado com a câmera. A gente que fica sempre lá do outro lado produzindo, quando vem para cá, né? Eu, por exemplo, foi meio estranho. Mas agora no final é que eu já estou me habituando. Obrigado, um abraço para todos e cuidem-se, né? Cuidado com esse coronga. Sim. Bacana. Obrigada, gente. Foi ótimo. Vamos Foi muito fazer mais bacana. vezes. Eu adorei a quantidade de gente participando também, assim, a quantidade de pessoas na mesa. Eu acho que se tivesse no Como é que tá lá, não caberia, né, no espaço que a gente tinha, porque nosso limite era de 4 pessoas e às vezes tinha 5 pessoas e era sempre muito bacana. Uma das coisas que eu sinto falta é de ouvir a voz de todo mundo que está participando, porque aqui eu tenho que ficar olhando para a galera, ouvindo quem está conversando aqui e o chat aqui desse lado, né, que tem dos 2 monitores, e fico conversando, puxa, vontade de abrir o áudio para todo mundo, é grande, mas se a gente abre, a gente acaba não conseguindo controlar como a gente consegue controlar quando está ao vivo, né? Mas é muito gostoso estar ao vivo, ouvir a voz de todo mundo. Espero que a gente volte o mais rápido possível. Não vai acabar isso aqui, vai continuar, porque é muito show também, abrange mais pessoas, a gente consegue gravar, colocar mais para frente, para outras pessoas que não viram agora, e isso é muito importante. Galera, valeu demais a todos vocês, a quem conversou com a gente, a quem não conversou, enfim, a todo mundo. Foi muito bom hoje. Valeu. Obrigadão. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite, gente. Um beijão. Boa noite. Boa noite.